cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. Cidadania em Debate. Boa noite. Estamos começando mais um Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje vamos falar sobre as eleições para a presidência e para o governo do estado de Santa Catarina, além de um rápido olhar na disputa por vagas na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional e no Senado. Para falar desses assuntos, o nosso convidado é o professor Nelson Garcia Santos, mestre em Ciências Políticas. Antes de começar a nossa conversa, é preciso destacar que pela primeira vez na história da política brasileira, temos duas candidatas à presidência da República com reais chances de se eleger segundo os institutos de pesquisas. E se não houver reviravoltas, Dilma Rousseff, do PT, e Marina Silva, do PSB, devem travar uma disputa histórica no segundo turno. A presença do professor Nelson Garcia aqui no Cidadania é para fazer uma leitura em cima dos números que os institutos de pesquisas apresentam e, portanto, é desse cenário que estamos falando. Depois do dia 5 de outubro, bem, aí a conversa é outra. Mas vamos começar pelo seguinte ponto, né? O Brasil, historicamente, sempre foi machista e com fortes figuras dos coronéis. O que mudou para termos hoje duas mulheres numa disputa acirrada para a presidência da República e por que no Legislativo a representação feminina ainda é um pouco baixa? Nelson, boa noite. Obrigado por estar aqui novamente no Cidadania em Debate. Fazer essa leitura aí. Como é que você compreende essas representações femininas tanto para a presidência e para o Legislativo? Boa noite, Carlos. Boa noite, telespectadora que nos assiste. Realmente, a democracia brasileira, ela vem a trancos e barrancos, ela vem se modernizando e vem se enquadrando dentro de uma onda internacional, né, da qual as mulheres estão conseguindo alcançar mais espaços, estão conseguindo ter maior visibilidade e têm também participado então mais ativamente da vida política do país. Estrategicamente, alguns partidos estão entendendo que a política de colocar mulher na política deu certo para os partidos, né? Isso começa com a Dilma Rousseff e isso também já aconteceu no Chile, na Argentina, isso se tem também na Alemanha com a primeira-ministra, enfim. Nós temos aí várias realidades onde as mulheres vêm conquistando esse espaço. No Brasil, felizmente, nós estamos aí com 3 fortes mulheres concorrendo, né? A Luciana Genro também eu acho que desenvolve um papel muito importante nesse processo. E temos a Marina Silva, que passa a ter uma grande expressão, principalmente depois da morte do Eduardo Campos, com todo o trabalho que a mídia fez e todo o sentimentalismo colocado em cima da morte do Eduardo Campos. E a Dilma, que vem substituindo Lula, né, e desenvolvendo um governo relativamente aceito pela grande maioria da população, tendo em vista alguns avanços que ela conseguiu realizar. Então nós temos aí uma real situação em que é estrategicamente importante para os partidos políticos que as mulheres venham participar do processo e também elas, por terem uma maior participação na vida pública e política, elas estão então chegando nesse processo. Entretanto, no que diz respeito ao parlamento, ele é muito mais conservador e muito mais machista do que o executivo, né? O legislativo, ele é tão ou mais machista, conservador, que o legislativo. Para você encontrar a quantidade de mulheres que vêm participando e galgando cargos no legislativo, no judiciário, né? No judiciário também é poucas pessoas. Nós temos duas ou três ministras no Supremo Tribunal, mas a grande maioria do próprio Supremo é constituído por homens. E, além disso, não tem eleição, né, no judiciário. Então, nós temos uma situação em que machismo e conservadorismo no judiciário é muito grande. No legislativo, também porque
essa história essa situação que você colocou no início, né, de que os coronéis eram presentes na nossa política, os grandes votos de cabresto, toda essa situação, ela ainda não terminou concretamente em todo o país, ainda há os redutos dos coronéis. Nesse sentido, é importante que esses homens mantenham o poder de decisão. É importante que esses homens decidam pelas mulheres se pode ou não pode legalizar o aborto. Como é que o homem não engravida, o homem não sofre estupro, o homem não tem essa noção, mas ele tem que decidir em bem da moral social em nome da mulher. Embora cada partido tenha que cumprir uma legislação. Né? Cada partido tem que ter lá 30% de mulheres. Esse já é um problema, porque as mulheres, ao serem convidadas para participar do processo eleitoral para o legislativo, ela vem com a incumbência de suprir a necessidade da lei. Quem traz a demanda para a participação das mulheres junto ao legislativo é a lei. Não é efetivamente aquela consciência de a mulher participar para reivindicar os seus direitos, para lutar pelas suas causas e pelas suas lutas. Mas a lei aí, Nelson, eu acho que ajudou a fazer com que a mulher viesse para o debate político, né? Porque até então a mulher vinha assim muito esporadicamente, né? Perfeito, ajuda, sim, não tem a menor dúvida que ajuda a trazer a mulher para essa situação, né? Ela passa a ser chamada a participar do processo, né? Veja, mas isso é recente, isso é agora... 1994, né? Final do século XX, né? Então, nós estamos aí talvez a quarta, quinta eleição, na qual, para cumprir a legislação, então antes as mulheres participavam muito pouco. Isso historicamente é muito recente, não é? Então as mulheres ainda não estão efetivamente participando. Mas claro, o Brasil, antes do Brasil ter a sua presidenta mulher, já havia em outros países. Sim, né? Já tinha uma história na Índia, já teve participação de mulheres na Alemanha, já teve outras situações em que as mulheres, e essa onda chega no Brasil. Então, nesse momento, a gente está vivenciando isso. A possibilidade concreta de duas mulheres chegarem ao segundo turno, disputarem as eleições presidenciais. Entretanto, a questão que se levanta diante disso essas mulheres efetivamente representam os interesses das mulheres? Essas mulheres irão fazer as políticas para aquilo que a dona de casa, que a mulher pobre, que a mulher precisa efetivamente? Ou essas mulheres estão aí para fazer um serviço do jogo do capital, dos grandes interesses, da grande elite, né? do grande capital? É isso que eu acho que nós vamos ter que ver a partir do momento em que uma das duas forem eleitas, para a gente saber quem está fazendo o quê. Mas a gente vê aí, Nelson, e o professor Nelson vem aqui no Cidadania em Debate neste momento, exato momento que a gente chega próximo aí da eleição, Nelson, a gente vê que essas mulheres estão no poder ou estão nessa condição de disputa, tendo a imagem masculina muito forte. Porque se tirar a imagem do Lula, eu acho que complicaria a situação da candidata Dilma Rousseff. Da mesma forma, creio eu, e aqui eu estou fazendo uma leitura, e claro, obviamente, esperando que você faça essa interpretação, da Marina Silva com a ausência, né? ou essa presença, digamos, pela morte do Eduardo Campos. Tem a ver essa figura, essa imagem masculina? Claro, claro. A Dilma não está desgrudada do Lula. Né? A Dilma não está desgrudada do Michel Temer, né? Que é uma grande liderança do PMDB. Né? Assim como a Marina não está desvinculada do Eduardo Campos, que faleceu, né, e de toda a cúpula do do PSB, né, juntamente com alguns partidos que compõem essa aliança. Né? O vice de Marina também é um homem. Né? Então, a estrutura de campanha, toda a grande cúpula, o núcleo duro das campanhas, mesmo de mulheres, são constituídas por homens. Né? Então, há uma predominância masculina na colocação da mulher na disputa. Né? Mas os homens não se veem ameaçados na sua estrutura machista
com essas mulheres jogando para candidatas, né? Então, é ainda a figura, eu vejo que ainda a figura paternal do homem, do patriarcalismo, que está segurando, que está mantendo a estrutura dessas campanhas femininas. E essas campanhas que são campanhas caríssimas, né, Nelson? Só para o professor Nelson, que é um cientista político, já acompanha campanhas políticas há muito tempo, Nelson, me parece que as campanhas estão cada vez mais caras. Só para o nosso telespectador ter uma ideia, quanto custa fazer uma campanha para a presidência da República com esses que estão no top aí? Bem, hoje não se pode falar para uma campanha, por exemplo, como a da Dilma, como a de Marina, ou de Aécio Neves, né, por menos de 50 milhões de reais. Né? Esse é o preço base para que os candidatos possam estar correndo o Brasil, fazendo todo o seu material de campanha, pagando o tempo para a TV, fazendo propaganda digital, gráfica, estar vinculando as suas ideias nos programas de rádio, televisão, viajar pelo país inteiro. Então, para essa estrutura governamental, dificilmente você vai conseguir gastar menos que 50 milhões de reais. Né? Se a gente, vamos pensar aqui então para deputado estadual, um deputado estadual, dependendo da sua condição, pode variar aí de uns 800, 500 mil reais até 8 milhões, 10 milhões de reais. Né? Exatamente porque tudo ficou muito caro. A cada campanha que acontece, a estrutura toda fica mais cara. O tempo da televisão fica mais caro, o folder fica mais caro, o santinho fica mais caro, a bandeirinha fica mais cara, tudo fica mais caro, logo o total da campanha vai sair mais caro também. Né? E quem é que vai ganhar efetivamente? Quem tem mais recursos, quem recebe mais recursos de grandes empresas, grandes bancos. Quem tiver maior apoio financeiro vai ter maior chance de conseguir chegar na reta final dessa campanha. Nós estamos com o professor Nelson Garcia aqui no Cidadania em Debate e o telespectador já deve ter percebido que a gente tem um monte de assunto para tratar e em meia hora vai ser meramente impossível a gente tratar todos. Agora, no segundo bloco, vamos tentar ajustar aqui alguns temas para a gente esclarecer para quem está nos assistindo. A gente já retorna.